Sabe aquela sexta-feira que você fala assim: puxa, chegou o último dia letivo da semana, o que eu vou fazer? Vem com a gente, você está na Rede Vida de Televisão, o programa Acredite. Acredite. E fazer companhia pra gente, que nós queremos ser companhia pra você. Algo novo Deus quer me dar, devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor, pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Algo novo Deus quer me dar, devo apenas acreditar. Dentro de mim existe um lugar que Deus escolheu para criar. Da janela eu vejo o sol e a luz a brilhar, e o céu azul me convidando a caminhar. Te amo, és o verdadeiro amor, pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Te amo, és o verdadeiro amor, pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Te amo, Jesus. Jesus. Te amo, Jesus. Jesus. És o verdadeiro amor, pra sempre serás meu Senhor. Me alegro em tua presença, sinto a paz, vejo a luz. Para sempre eu vou te dizer: te amo, Jesus. Boa noite, gente, que alegria. Gente, são quase 5 anos já. Dia 13 de abril do ano que vem, nós estaremos comemorando 5 anos do programa Acredite. Além de ser um programa de televisão, também é uma grande inspiração.
eu tenho rodado de novo, né, o Brasil todo, levando essa inspiração de voltarmos a acreditar. Acreditar significa dar crédito a, né, a alguém, a uma instituição, a uma religião, né, a um propósito. É dar crédito. Dar crédito a quem? A quem nunca falhou com você. E dentre todos esses exemplos que eu dei, né, quem nunca falhou com você? Deus. Nós até, às vezes, brigamos um pouquinho com Ele em relação ao tempo, né? Porque queremos as coisas no nosso tempo. Mas o fato é que se você olhar para trás, você vai perceber que Deus nunca te abandonou, nunca falhou com você. A gente só não soube interpretar os tempos dele, mas que Ele está conosco sempre, sim. Então essa inspiração faz parte hoje das músicas, da pregação, do programa de televisão, de tantas coisas lindas que nós podemos viver. Acredite. Acredite, tá bom? No programa de hoje, nós teremos duas convidadas. E o que mais me chama a atenção é que eu sempre ouvi dizer, né, que nós somos aquilo que nós comemos, né? Nós somos aquilo que nós comemos. E é fato. Existe uma grande diferença entre você comer e você se alimentar, né? Existe uma coisa é você dar o que você quer comer, outra coisa é você dar ao seu corpo aquilo que ele precisa para crescer, para desenvolver. Então é muita coisa bacana, preste bem atenção. E não para nisso não, tem algo a mais além disso. No programa Café, Bolinho e Teologia de hoje, o nosso querido professor Felipe Santos vai falar sobre o quase sacrifício de Isaac. Abraão e Isaac estavam indo para o Monte Moriá. Abraão já tinha entendido, já tinha aceito, já iria cumprir aquilo que Deus tinha pedido para ele, o sacrifício do filho. Mas na hora, Deus percebeu o quanto Abraão era fiel. E é claro que ele ainda impediu de sacrificar o próprio filho Isaac, né? Então, o professor Felipe Santos vai falar um pouquinho mais para nós sobre essa passagem bíblica que, sabe, muda tudo quando você a entende, quando você a vive, tá bom? Quero cumprimentar mais uma vez essa banda maravilhosa, Banda Guipors, que há 5 anos praticamente está comigo aqui no programa. Aí, ó, baixo, Rinaldo Rosa, teclados, Éder Christian Lopes, na guitarra, Bruno Alvarenga, e na bateria ele, Diego Campos. É o nosso querido torcedor do Fortaleza. Não é do Fortaleza não, é do Ceará, é o tesouro do Ceará. Essa banda me acompanha e a gente espera agora 2025 estar aí chegando na sua cidade, tá bom? Gente, olha, quando a gente vê duas pessoas unidas num só propósito, é bonito. Quando essas duas pessoas, elas são cristãs, é mais bonito ainda. Quando essas duas pessoas são parentes, irmãs, aí fica mais legal ainda, tá legal? E quando o trabalho delas, além de ser um trabalho super necessário, né, super, assim, do nosso dia a dia, ainda tem aquele toque de fé, sabe? Aquele toque de inspiração, de te dar uma segurança no trabalho delas. É isso que essas duas irmãs, elas fazem. Elas são nutricionistas, mas elas se intitulam como Nutris do Bem. Legal, lembra muito aquela inspiração que eu tive há bons anos atrás, gente do bem, né? E dentro desses gentes do bem, né, pessoas do bem, nós temos advogados do bem, médicos do bem, e nós temos também nutricionistas do bem. Ao som dessa banda, vem pra cá as duas irmãs que eu admiro tanto, Maria Regiane e Raquel Freitas. O papo hoje eu tenho certeza que você que está em casa vai amar. Você já foi num nutrólogo ou numa nutricionista, né? Ou em um nutricionista e uma nutróloga? Você já se preocupou com aquilo que você coloca dentro de você e como é que estão, né, suas taxas e tudo mais? Pois é, tem muita coisa, tem muita doença que nem passaria perto de você
sabe, do teu endereço, da tua rua, se você tivesse um pouquinho mais de cuidado. E por isso que eu trouxe aqui no programa hoje a Regiane e a Raquel. É Maria Regiane e Raquel Freitas. Então, vou simplificar. A Regiane e a Raquel, que são duas irmãs e que são nutricionistas e que fazem um trabalho bacana, inclusive, daqui a pouco eu vou perguntar para ela, porque tem um trabalho, gente, um trabalho que elas fazem, que é totalmente baseado na palavra de Deus. As comidas que estão na Bíblia. É muito legal isso. Mas antes de eu chegar nesse ponto, a gente vai conversar sobre outras coisas também. Bem-vindas! Que legal! Quem começa? Olá, é uma grande alegria, assim, para a gente, né? Inclusive, emocionadas, né? De, assim, dividir o palco com você. Uma pessoa que a gente admira há tanto tempo, né? Acompanha o trabalho. Com grande honra, assim, que nós aceitamos esse convite. Tendo em vista também um trabalho, assim, uma parceria que eu já faço com a Neia, né? E admiro muito vocês. O que eu tenho para falar é que eu... Ela é nutricionista da minha esposa, viu, gente? Tem isso aí. Isso mesmo. E, como você falou um pouco aí, né? Eu vi até que você está afiado, viu, gente? Ele está afiado aí sobre o assunto da nutrição bíblica. Foi um trabalho, assim, inspirado por Deus mesmo. Eu sou nutricionista há 15 anos. Quer se apresentar, Raquel, antes da gente falar? Eu já sou nutricionista já há 9 anos. E quando você 15 falou... 15 e 9. 15 e 9. Quando eu estava formando, ela estava entrando. E quando você falou e não acredite, é tão assim... A nutrição, ela é tão inspirada mesmo por Deus, realmente ela veio por Deus. Os alimentos foi criado por Deus. E a gente olha que a gente precisa voltar para a nossa essência, né? Porque... a cura está no alimento. E a gente começou a perder isso e começou a adoecer, né? E a nossa essência, quando a gente já começou esse trabalho, veio já que o meu pai, muito tempo, ele é pescador, e ele começou a sempre mostrar para a gente o benefício do chá, o benefício do peixe, o benefício daquela alimentação. E aí, juntamente com as orações da minha mãe, e ela sempre falava com a gente, tudo que você for fazer, busque em Deus, porque você tem a resposta em Deus para tudo. Então, está aí o nosso projeto da alimentação bíblica, que é isso, baseado naquilo que meu pai ensinou para a gente, junto com a essência da minha mãe, a oração, e juntamente com o que Deus traz para nós. Gente, é incrível, sabe por quê? Porque são duas irmãs, né? As duas profissionais na mesma profissão, traz a fé em primeiro plano, né? E juntam, né, a ciência, né, com a fé e os alimentos, com os alimentos presentes na palavra de Deus. É bacana demais. Esses dias eu estava vendo um vídeo, e o vídeo me chamou a atenção por duas coisas. Era um vídeo do ano de 1904, né? Uma câmera foi colocada ali no centro de Manhattan, ali naquela avenida Times Square. Então, imagina, 1904, aquela avenida já cheia, gente para cá, gente para lá, carroça, cavalo, cachorro, criança, adulto, enfim, todo mundo andando. Duas coisas me chamaram a atenção. Primeiro, nenhuma pessoa daquelas que estão no vídeo estão vivas. Então, houve uma reposição de seres humanos na Terra. É natural, a gente nunca pensa nisso, é óbvio, mas era uma avenida lotada, cheia, criança, adulto, volto a dizer, né? Animais, carroça e tudo mais. Nada do que se movimentava ali está vivo. Nenhum ser humano, nenhum animal, todos já faleceram. Essa foi a primeira coisa que me chamou a atenção. E eu coloquei o vídeo de novo. E a segunda coisa que me impressionou, eu não vi uma pessoa obesa. Eu não vi uma pessoa. Eu comecei a voltar o vídeo. Não, eu tenho que achar um gordinho aqui, pô. Eu tenho que achar um fofinho. Não achava. A rua lotada. Estou falando de Manhattan, tá bom? Aquela ilha lá em Nova York. Estou falando da Times Square, lotada. Um vídeo de mais de 7 minutos. E eu procurava, dava pause, e eu não achava uma pessoa obesa. Se você pegar o mesmo vídeo hoje, no mesmo lugar, no mesmo país, você vai perceber que é um outro perfil de ser humano. E a principal coisa que mudou foi a alimentação. Inclusive, Dunga, quando você cita isso, né, se a gente pega, por exemplo,
os personagens da Bíblia, né, personagens que viveram 500 anos, 700 anos, né, o que era o poder, o que era diferente da vida deles para hoje? Era a oração, era o jejum e era a alimentação, né? E a essência da nutrição bíblica é resgatar todos esses valores, né? Porque às vezes as pessoas têm um pouco de preconceito com o nutricionista e acham que o Nutri, ele está ali para ser fiscal de prato ou é simplesmente um vendedor de dietas, né? Ah, quanto que você cobra para me fazer uma dieta? E ser nutricionista vai muito além disso. Desde quando nós aceitamos essa missão de ser nutricionistas, né, como a Raquel falou muito bem, inspirados aí pelo meu pai, e aí eu até volto um pouquinho no dom da palavra, no poder da palavra de um pai, porque eu lembro de eu criança, meu pai falar assim, ó, essa aí vai ser a doutora, vai ser a doutora Maria Regiane. Palavra de pai tem poder, a nossa palavra tem poder, né? E a essência da nutrição bíblica, ela vem de resgatar esses valores e mostrar para as pessoas que, desde quando a gente começou a trabalhar com palestras, eventos, a gente já vinha trazendo a parte da ciência, né, da parte nutricional com a ciência, trazendo o poder da nutrição para prevenir, tratar e curar doenças. Mas ainda faltava algo, sabe? Porque a gente cresceu dentro da igreja, parece que faltava alguma coisa, parece que Deus ainda cobrava mais, por mais que a gente se doava, né? Parece que ainda faltava alguma coisa, parece que ainda tinha um vazio. Até que em oração, como a Raquel citou muito bem, né? Sempre a gente se colocava em jejum, a gente já aplicava, né, a nutrição com o jejum, com a oração, com o silêncio para esperar Deus falar, até que um dia Deus deu esse nome. A nutrição bíblica é a cura para o corpo, para a mente, para a alma e para o espírito, né? Nutrindo o corpo e alimentando a alma. E a essência do nosso programa, ele vem disso. E também nós somos templo do Espírito Santo, né? Deus não nos fez uma pessoa doente, o nosso corpo doente. Se estamos doentes, não é culpa de Deus, somos nós mesmos, pela nossa má alimentação, pelo nosso estilo de vida, pela busca que a gente não tem de o tempo todo buscar as coisas mais rápidas. E quando a gente começou a fazer esse projeto, trazer essa alimentação, nós já trabalhávamos com as pessoas, porque chegam muitas pessoas doentes dentro do nosso consultório, e pessoas doentes não só praticando a gula do corpo, mas da alma. Pessoas que, às vezes, começavam a falar para a gente chorando e falam, eu como sem ver, com depressão. E aí a gente começou a trabalhar e mostrar às pessoas que, quando a gente, primeiramente, coloca Deus na frente, a gente consegue seguir qualquer traço, qualquer meta que a gente tem para fazer na vida. Inclusive, Hipócrates, né, o pai da medicina moderna, 500 anos, já falava, deixe o alimento ser o seu medicamento. E ele já falava com olhar para a ciência, né? E agora, quando a gente olha para o alimento com poder espiritual, né? Quando a gente medita o que a gente está comendo, quando a gente come devagar, quando você respeita o alimento, quando você faz da sua alimentação uma oração, isso traz cura para as nossas células, né? Isso traz cura para os nossos órgãos, isso traz cura para a nossa mente, né? E o que as pessoas não entendem hoje é que nós somos um todo. Eu não sou só corpo, eu não sou só mente, porque hoje o mundo oferece muitas terapias, e eu também não sou só espírito, né? Um espírito que habita em um corpo. Então, a gente precisa, sim, cuidar do nosso corpo, né, com alimentação, atividade física. Nós precisamos cuidar da nossa mente. Uma mente doente reflete num corpo doente. E o essencial, o ápice de tudo, eu acho que é alimentar o espírito. Porque se o nosso espírito está nutrido, nós teremos uma mente sadia, nós teremos um corpo saudável. Olha, tem muita coisa para perguntar para essas duas irmãs aqui, tá legal? Mas você deve estar vendo aqui atrás de mim 2 skates, né? Por que esses 2 skates estão aqui? Gente, eu sempre curti admirar o grupo de trabalho, né? O grupo de trabalho é muito bacana. A gente vai descobrindo pessoas. Por exemplo, a pessoa que está colhendo agora a minha imagem, agora, como é que é o nome dele mesmo? O Guto. O Guto é um dos melhores churrasqueiros de São Paulo. O vídeo que ele mostrou para nós agora, antes do programa, revela cenas fortíssimas. Qualquer dia ele vai dar uma aula de churrasco aqui. Mas hoje, esses 2 skates que estão aqui, eles significam muito para nós. Sabe por quê? Porque um dos nossos cinegrafistas, que é o Everaldo, vem cá, Everaldo, trava a câmera aí de um jeito aí, vem cá. O Everaldo, gente, além de ser o nosso
um dos melhores e mais experientes cinegrafistas que nós temos aqui na Rede Vida, ele é skatista. Quantos anos você tem? 55. 55 anos, é skatista, tá legal? Eu aprendi a andar com 6. Com 6 anos, 6 anos. E agora aqui no programa, de vez em quando eu vou trazer aqui algumas especialidades dos nossos colaboradores aqui. A Mai, com certeza, deve ter alguma coisa muito especial para mostrar também. Tá, Mai? Não sei se você dança, representa, canta, eu não sei. Ele imita o Google, aquela voz do Google, ela vai imitar qualquer dia. Mas, meu amigo Everaldo, você contou uma coisa, é claro, você vai falar do tênis, da cultura, um pouquinho do skate, mas você deu um testemunho para mim aqui, muito legal, que você estava no metrô e você viu uma mãe com... Foi na rua. Foi na rua, Eu costumava sempre andar aos sábados, né? Uhum. Aí eu ando numa avenida perto da minha casa. E eu sempre estou ali, conheço todo mundo. Uma vez passou um carro, uma moça parou e falou, que legal, você anda... Eu passo aqui com o meu filho, ele gosta. Eu falei, legal. Daí ela falou, será que eu posso trazer ele aqui? Falei, pode, não tem problema algum. Aí, no outro sábado, ela veio com o marido e com o filho, só que o filho tem paralisia. Deve ter uns 15 anos, mas ele pequenininho, fica numa cadeira, todo especial. E aí eu fiquei meio assim impressionado, mas tentei conversar com ele não falava, tudo, mas ele ficava muito... Ele via pela janela do carro, eu andando, e ele gostava. Aí ela falou, que ele gosta, e ele ficou assim meio emocionado. Falou, você quer andar comigo? Aí eu peguei o skate, né? Coloquei ele aqui, assim. Uhum. Aí eu sentei ele aqui e fui empurrando. E ele começou a gritar. Daí eu falei, não, melhor. Eu sentei, coloquei ele no meio das minhas pernas e falou, pode deixar que eu... E bati a mão e fui embora. Fui na avenida. Esse menino começou a gritar, mas de emoção. Uhum. Aí eu voltei, peguei o skate, peguei ele no colo. A mãe dele estava chorando muito, o pai dele, assim, gravando o vídeo. Ele falou, cara, você não acredita, ele não se emociona assim. Ele está feliz. Eu falei, que legal, que bom. Muito obrigado. A moça me abraçou, quis tirar foto comigo para pôr em rede social, essas coisas. E aí até o pessoal falou, que legal. Eu falei, eu aprendi com um cara, quando eu tinha 6 anos, um vizinho tinha uns 15 anos, me ensinou a andar. Eu falei, me ensinou de graça. Porque eu não posso dar emoção para alguém de graça, né? E aí é uma coisa que faz parte da minha vida, né? Assim, os meus filhos andam de skate, tenho uma filha casada, tenho mais 2, tenho um filho que está para casar, tenho um de 18. Desde pequenininho eles andam comigo. Gente, por que eu estou mostrando isso? É porque, sabe, entre nós, né, nós somos um time. A verdade é essa. Nós somos um time. Aqui na Rede Vida, ou em qualquer outro lugar que você trabalhe, nós sempre teremos pessoas muito interessantes do nosso lado, né? Hoje o Everaldo, que toda sexta-feira está aqui com a gente no programa, colhendo as melhores imagens para nós, mas eu queria mostrar isso para você. Inclusive, está com esse tênis aqui, que na cultura do skate, o tênis é algo como se fosse, ao longo da vida, um troféu, né? Porque te acompanhou por várias aventuras. Não, ele me acompanha. Eu tenho esse tênis aqui, tá gente. Raladão, mas eu tenho ele desde 94. Ele me acompanha, assim, um tênis que está em todos os meus dias de andar, os dias tristes que eu vou andar, dias alegres, ele me acompanha. Porque andar de skate, diferente do que as pessoas pensam que é uma coisa... porque é perigoso, porque é isso. É perigoso. Se você não tiver cautela, você vai... Mas acontece que é um negócio que está no sangue. Uhum. É uma coisa que faz parte da sua vida. Então, quando eu vou andar em alguns lugares, então você encontra advogado, você encontra médico, você encontra um juiz. São pessoas que aprenderam a andar há muito tempo e isso faz parte. É a nossa cultura, a maneira de se vestir, a maneira de falar, a maneira de agir. Tem no meio do caminho uns bobos por aí, mas é um negócio que faz parte. Eu tenho amigos assim que da família toda. É pai, neto, filho, é todo mundo junto. Bom, agora você estava dizendo, ele vai andar? Vai, mas não agora. Não dá, o espaço aqui é pequeno. Mostrei o Everaldo, semana que vem eu vou mostrar, sabe quem? O Guto. O Guto vai Guto. dar uma aula aqui pra gente. De como fazer churrasco. Everaldo, brigadaço, cara. Imagina. Isso aqui é para a gente mostrar que nós aqui na Rede Vida somos uma grande família. Vamos botar seu skate aqui. Põe aí. Isso é saúde, galera. Sabe por quê? Para a gente praticar esporte, tem que ter saúde. Deus te abençoe. Valeu. Deus te abençoe mesmo. E eu gosto de mostrar as pessoas que fazem parte do nosso dia a dia. Isso é importante para nós. Voltando aqui com essas duas irmãs. Agora, na prática, como funciona a alimentação bíblica? Vocês foram buscar na Bíblia
os alimentos que ali são citados, os benefícios que cada um deles trazem a nós. Como é que foi essa pesquisa? Porque conhecer da alimentação, vocês conhecem, estudaram isso, né? Buscaram os nutrientes de cada alimento. E como é que foi a curiosidade de saber, mas o que tem na Bíblia? O que Jesus comia? O que Moisés comia? Bem no início que Deus fala, que Deus criou as árvores frutíferas e ervas, e ele viu que era bom, né? Porque tudo que ele cria é bom. Então, no nosso dia a dia, a gente busca, primeiramente, trabalhar com chás para desintoxicar. Os alimentos que também tinham naquela época, a uva, né, a romã, lentilha, e a gente busca trazer a essência daqueles alimentos para passar para os para receitas, né? Inclusive eu fiz uma receitinha que eu amo fazer, receitinha do pão asmo. Então, assim, a gente busca trazer aqueles alimentos e buscar acrescentar na nossa alimentação. Inclusive, foi o nosso interesse maior em dar valor mesmo para os alimentos, foi justamente olhando as doenças, né, que existem hoje no dia a dia, o índice de câncer, o índice de obesidade, como você citou no início, né? Tantas doenças também mental que a alimentação também reflete, né? Por exemplo, um alimento que inflama o organismo, ela também inflama o cérebro. E muitas pessoas não têm noção disso. Por exemplo, o açúcar é um veneno para o autismo, né? Então, foi tentando buscar respostas para amenizar esse tanto de doença. A gente sabe que a gente não vai mudar o mundo, mas nós podemos mudar o nosso meio, né? E aí, a gente já desenvolveu outros projetos baseado também em algumas alimentações, alguns estilos, por exemplo, low carb, Orley 30, que é um estilo americano. A gente já aplicou um programa que chama Orley 30, que é um programa americano criado... O nome? O Orley 30 significa... Orley. O Orley 30 significa... O Orley com W-H-O-L-E. Em 30 dias, que foi criada por um casal americano, Dallas e Melissa, que é mais ou menos baseado numa dieta mediterrânea. E a nutrição bíblica, ela não é uma dieta, ela é um estilo de vida, porque dieta significa rotina. De nada adianta eu colocar um paciente numa dieta 30 dias, tirar tudo dele, ele não vai conseguir seguir aquilo para o resto da vida. Mas se aos poucos a gente vai trabalhando a reeducação alimentar, trabalhando a forma de mastigar, trabalhando a questão do respeito da fome com a saciedade, a diferença de fome e sede, né? Então, é todo um processo de reeducação alimentar. Porque a gente pensa assim, a alimentação é só o alimento em si, né? O alimento, como você falou muito bem no início, ele serve sim para matar a nossa fome, né, para nos dar saciedade, para nutrir o nosso corpo, mas existem muitos fatores externos em volta do alimento, né? E aí, quando a gente foi buscar na Bíblia, o que a gente, nos nossos estudos, nós percebemos que a Bíblia ela é um manual para a nossa vida, porque ela não serviria como um guia alimentar. E aí, Jesus é perfeito, né? Jesus, ele guia a nossa vida em tudo. E a gente viu que, estudando, né, primeiramente os passos de Cristo, a gente foi observando como ele se alimentava, como era a alimentação antigamente. Então, antigamente não tinha industrialização. Então, quando a gente fala de alimento em si voltado para a nutrição bíblica, se a gente já sai fora, por exemplo, dos industrializados, do açúcar, né? O açúcar acho que é o maior vilão, né? Eu acho que toda a inflamação que nós temos no nosso corpo, é bom você que gosta de colocar muito açúcar no café, você que come doce todo dia. Veja, além, né, da obesidade que você pode chegar nela, você está inflamando o seu corpo, né? Então, o primeiro processo é você desinflamar. Sabe aquela sensação de que você comeu, você almoçou, mas você não está inchado, você está apenas saciado. Sabe, tem muitas pessoas que faz tempo que não têm essa sensação. E quando, só de tirar o açúcar, você vai sentir o seu corpo um pouco mais leve, né? Você vai ficando mais ágil. E o bacana é que esses dias eu fui atender uma paciente e até dei esse exemplo para ela. Falei, olha, um dos primeiros alimentos que foi ofertado para Adão e Eva foi o quê? Foi um fruto. Não foi ofertado um chocolate. Não foi ofertado um açúcar. Foi um fruto. Um sorvete não foi um refrigerante, né? Então, ou seja, se Deus viu que o fruto era bom e com certeza curaria e cura, né, as nossas doenças, por que eu tenho que ficar ofertando algo que vai fazer mal para o meu corpo? Se a gente começar a pensar o que realmente, no início da Bíblia, já começa aí minha alimentação. Opa, se fosse bom, Deus ofertaria esses alimentos para nós.
Porque dessa maneira a gente dá mais valor, né, na criatura do que no Criador. Né? E a gente precisa valorizar tudo aquilo que o nosso Criador nos deixou, né? Tudo aquilo que nasce da terra, né? Tudo aquilo que gera frutos, que gera sementes, né? Então, se a gente descasca mais e desembala menos, a gente sabe... Olha no lixo da sua casa. Repete essa frase, que essa frase é bacana. É só a gente observar o lixo da nossa casa, né? Tem mais casca ou tem mais embalagens? Então, se a gente descasca mais e desembala menos... Estamos no caminho certo. Guarda, pelo amor, guarda isso, gente. Ao invés de você desembalar um alimento, se você descascar uma banana, uma laranja, né, uma manga, né, se você colocar mais descascamento do que desembalamento na sua vida, na sua rotina, já vai ser um grande ganho. Porque, veja bem, vou abrir meu coração aí. Eu não sou muito disciplinado, mas como eu sou casado com uma mulher disciplinada, então o que eu combinei com ela? Ó, seguinte, tudo que você for comer, eu como, tá bom? Aqui dentro de casa, todos os dias que eu estiver na minha casa, o que você comer, eu vou comer. Então, o café da manhã, nós deixamos a primeira coisa que tiramos foi o açúcar, depois nós começamos a fazer ovos, fazer um cuscuz, sabe? Tirar aquelas coisas que já fazia parte do meu dia a dia e que todo dia me dava aquela sensação de estômago alto, de má digestão, e vivia me entupindo de sal de fruta, e para tentar dar um alívio, mas esse alívio nunca chegava. Chegou quando eu mudei a minha alimentação. Então, fica aí, continua, porque as duas irmãs voltam com a gente daqui a pouco, depois do intervalo. Vamos sair cantando para você Transfiguração. Essa música é uma das mais legais que eu já gravei na minha vida. Simbora, banda. Meu viver, trazendo os meus olhos ao que vai perecer. Mas Deus me convida ao monte subir, para que de seus planos eu não venha desistir. Toda vez que eu oro, eu me sinto feliz e me arrependo do que errado eu fiz. Sua força invade todo o meu viver, transfigurando todo o meu ser. Eu quero entrar nesta nuvem, Senhor, sentir seu amor tomando conta de mim, ouvir sua voz me dizendo assim: atenda, eu fiz, e ao seu coração é só viver pensando em mim. Imagem e semelhança, templo onde eu quis morar. Se come o meu corpo e bebe o meu sangue, em mim pode se transformar. Nas nascentes água pura, um lugar que vida plena pode se encontrar.
mas tão logo ela nasce, o seu destino é me encontrar. Quem traçou seus caminhos, quem definiu que junto dela é bom morar, quem ordenou que ela descesse, que toda a fé dela fosse penetrar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, e a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar. Minhas sujeiras quer lavar, em suas águas como criança vou brincar. Por mais longe que eu pudesse me encontrar, o seu destino é me tocar. Da fonte ao mar é um trajeto, curvas de rios e bueiros ela vai passar. Há lugares que ela vai purificar, outros lugares seu trabalho é Deus tudo levar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, e a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar. É o Pai que se inclina, que do céu quer me amar. É o Pai que se inclinou, com teu Espírito minha vida, Ele tudo mudou. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar. É o Espírito de Deus, água humilde, é o Espírito de Deus, que a mim quer alcançar, quem ama com o amado quer estar.
essa música? Esqueceu quando você gravou essa música? 2001. 2001. Foi você que gravou essa música. Sim. Então... Que honra. Muito bom, né, gente? Gente, o programa de hoje está bom demais. Estamos falando com duas irmãs, a Raquel e a Regiane. Decorei. A Raquel e a Regiane são duas nutricionistas, tá bom? E o grande trabalho delas agora é justamente também fazer um trabalho conosco de jejum intermitente, jejum em geral, alimentação, e muita dessa alimentação é baseada naquilo que nós encontramos na Bíblia. Por exemplo, você sabia, por exemplo, que eu tenho uma amiga, a Cecília Chalub, ela é paciente permanente, sim, tratando um câncer, e o médico receitou para ela, por exemplo, o mel feito da tâmara. Então, todas as vezes que eu vou para Israel, eu trago mel de tâmara para ela, porque esse mel ajuda muito no tratamento oncológico dela. Então, para você ter uma ideia de como é que é bom, as nozes, as castanhas, né? Então, tem muita coisa. Azeitona, então, meu Deus do céu, quanta riqueza tem na azeitona. Então, hoje nós estamos vivendo um programa diferente. Vem comigo, estou aqui com essas duas irmãs, tá bom? Os arrobas delas já estão aparecendo aí na telinha, tá legal? Para que você possa também segui-las e, quem sabe, se tornar também uma... Como é que eu digo? Uma paciente, não uma paciente. Minha esposa é uma paciente fiel, eu tento ser... Mas é muito bacana. Nasceram no berço da Renovação Carismática Católica, iam para a igreja com 3 anos, com a sua mamãe, com o seu papai, e hoje unem essa profissão juntamente com a fé. Bacana demais. Mas agora nós vamos para o café, bolinho e teologia, e hoje o professor Felipe Santos vai falar para nós sobre o sacrifício de Isaac, ou quase sacrifício de Isaac, né, gente? Que não chegou a ver o sacrifício. Deus na hora, opa, Abraão, para, já provou a sua fidelidade. Ao som dessa banda, vem para cá, Prof. Felipe Santos. E aí, tudo jóia? Que bacana. Nossa mamãe está em forma por causa das duas aí, viu, meu? Vocês tomam café sem açúcar? Se falar que toma com açúcar. Sem açúcar. Toma com açúcar. Já vou, então, aqui servi-las para que nós possamos fazer um brinde, tá bom? A presença de vocês aqui no programa, que seja a primeira de muitas vezes, não apenas aqui no programa, mas aqui em toda a Rede Vida de televisão, porque é uma pauta maravilhosa. Aí, Cláudia Tenório, uma super pauta no seu programa, porque realmente é legal. A Mai já vai cuidar de passar vocês duas para todos os nossos apresentadores. Depois que eu tirei o açúcar do café, Rinaldo, você toma café com açúcar? Sem açúcar. Sem açúcar. Se der café com açúcar para o Rinaldo, acaba o dia dele. Que é verdade, porque depois que você tira o açúcar do café, você não consegue mais tomar o café adoçado. Porque você vai perceber que você está tomando um líquido com gosto apenas do açúcar. E o gosto do café mesmo você não está sentindo. Aqui é sem açúcar. Quer deixar o Rinaldo nervoso? Dá café com açúcar para ele. Ainda não ri. Sempre que a gente viaja para show, quando tem café, ele já pergunta para mim, o café ali está com açúcar? Professor, o quase sacrifício de Isaac. Disserte para nós. Olha só, esse é um tema que eu acho muito interessante, que se você for ver, o homem que mais se assemelha na Bíblia a Deus, não vamos contar Jesus, né? Aí nós entramos em outra questão. Mas o homem que mais se assemelha é Abraão, porque é o único que topou realmente entregar o seu filho, né? O resto aceitou a missão e tal, mas não chegou a determinado ato, né? E como você bem falou, chegou no último momento que o anjo do Senhor vai ali intervir. Mas o que eu acho mais interessante nisso não é só do sacrifício em si, mas é de toda uma mentalidade que está mudando ali e hoje virou a regra do jogo. O paganismo, ele vive só na nossa imaginação. Ele vive em possibilidades de como era o passado. Ele ainda vive de resquícios de algumas festas que nós temos, que fazem memórias, mas são muito mais necessidades de mercado
do que realmente... Tipo Halloween. Tipo Halloween, Que entendeu? não é uma cultura ocidental, é uma cultura... Aliás, até uma cultura ocidental, mas uma cultura americana, digamos assim. Sim. E lá dos celtas... Lá, aí esses dias o padre falou assim, gente, católico pode participar de Halloween? Aí ele foi taxativo. Não, porque não é uma festa cristã, é uma festa pagã. Qualquer coisa que, vamos supor, tem muitas festas que carregam, que tem essa origem, mas hoje elas não carregam mais os seus valores originais, né? Virou só mais uma data no calendário, né? Para ser vivida e tal, e o pessoal curte, mas enfim, não tem mais aquele significado original. Mas por que isso? Porque essa mentalidade que começa com Abraão, ela começa a ganhar corpo, ela começa a ganhar território e vira o jogo. O monoteísmo, ele, de uma novidade, de algo incompreensível no seu início, se tornou o padrão, né? O que nos leva ao primeiro desenho. Põe na tela. Olha só que interessante. Quando nós vemos lá em Gênesis, até o capítulo 12, que teremos ali a vocação de Abraão, até o capítulo 12, todas as histórias que acontecem ali na região da Mesopotâmia, onde nós vemos ali meio lilás. O rio Eufrates, o rio Tigre. Tudo acontece ali. Muitos dos textos antigos ali do Gênesis, nós encontramos registros lá da Mesopotâmia que falam também com relação a esses eventos, né, como o dilúvio, a criação do homem, a ideia da criação do universo, a origem dos povos. Então, muito do que se tinha sobre astronomia, sobre construção de cidades, como que cada povo começou a viver, como é que nasceu uma rivalidade entre cada povo. Então, nós temos muitos textos que são muito parecidos, né, naquela região. E aí, a partir do capítulo 12, nós temos ali do sul da Mesopotâmia, né, a região da antiga Suméria, da cidade de Ur, que Abraão sai de lá e vai para o outro extremo ali, que é a região de... Aqui, ó. Você vai falando, eu vou mostrando. Mais ou menos Ur estava aqui. Isso, certo? aí ele vai subir... Ele vai subir, vai até Arã... E vai aqui, descer... mais ou menos aqui assim, Isso. e vai descer passando já por Israel e descendo até o Egito. E vai que voltar, vai encontrar uma fome. E vai... Aliás, a fome estava aqui, ele chegou aqui, depois ele volta para cá e Se estabelece aí. Então, veja, tudo que nós encontramos na Bíblia anterior a ele, provavelmente é ele, o povo dele, a cultura dele, que levou da Mesopotâmia para a região de Canaã. Com ele, nós começamos um processo de ressignificar essas coisas, de ver que a intervenção dos deuses é uma possibilidade do imaginário humano, né? O que existe de verdade, poxa, é um Deus único, ele se comunicou comigo. Eu começo a adequar as coisas ao que esse Deus veio falar. Então é interessante, pode até colocar o segundo desenho, por favor, na tela. É interessante que esse personagem, ele começa a caminhar pelo mundo antigo, saindo ali do sul da Mesopotâmia e fazendo com que a cultura mundial, porque o mundo conhecido naquela região era aquilo ali, nós tínhamos os antigos impérios no norte, o Hitita, no sul o Império do Egito e ao oriente, né, o Império na Mesopotâmia, o mundo conhecido era aquilo. Então ele começa a pegar essa história desse mundo, essa imaginação de como tudo foi criado, né, da relação com possíveis deuses, e começa agora a encaixar naquilo que é verdade. Então, eu imaginava que era assim, na verdade é isso. Eu imaginava que o significado era isso, mas na verdade é isso. É como muita coisa que acontece na nossa vida, posteriormente a gente entende, nossa, naquela época eu fiquei triste, mas ainda bem que aconteceu assim. Nossa, hoje eu vejo de outra forma. Então nós temos por meio dele uma transformação, um amadurecimento da cultura quando olha para a sua história e começa a identificar esse verdadeiro Deus que foi interagindo com a sua criação ao longo do tempo. Então é interessante que aí ele começa realmente
essa nova cultura, essa nova forma de pensar, essa nova forma de se relacionar com esse Deus que se revela ao homem. Lembrando que Abraão está mais ou menos 1950 anos antes de Cristo. E aí é interessante que o quê? Naquele tempo, né, existiam locais em que aconteciam os sacrifícios de animais, aconteciam sacrifícios muitas vezes de seres humanos, né, muitas vezes escravos eram capturados, comprados para realizar esses sacrifícios, pessoas eram preparadas para isso. Então você tinha toda uma mentalidade que, olhando agora do presente para o passado, você olha e fala, nossa, que estranho, eles faziam isso, porque a nossa cultura é outra, né? Mas naquele tempo, o fato de Abraão sacrificar o seu filho, para muitas culturas, era uma coisa normal, não era algo extraordinário. Ele é mais um. Mas é interessante como que o relato é descrito para mostrar que esse Deus ele se comunica de uma forma diferente, ele se apresenta, né, como algo diferente das fantasias que moravam na cabeça das civilizações, e tem uma relação diferente com aquele que ele conversa e vai espalhar essa mensagem para todos. Tanto é que, se você for ver, durante todos os relatos dos patriarcas, não tem uma classe sacerdotal, não tem ainda uma liturgia específica para esse Deus. Existe aquilo que o homem já está habituado a fazer, né? Mas agora eu vou deixar de fazer para esse Deus, eu vou fazer para aquele ali, né? Mas não tem algo que Deus está especificando, está falando, que quando você for falar comigo, você tem que vestir isso, isso e isso, você tem que ir em tal lugar, você tem que se direcionar a tal lugar. Não tem. Então, nós vemos que é algo muito primitivo, né, que Deus está se relacionando com uma humanidade ainda muito limitada. O que nos leva até o terceiro desenho, por favor, põe na tela para a gente. E aí é interessante o seguinte, que nós temos um quase sacrifício naquela região de Israel, que pela primeira vez vai começar a ter um significado diferente. Não é simplesmente você entregar ou você matar alguém, porque o que era o sacrifício? É você demonstrar que a vida que está presente no sangue, né, isso nós estamos entregando para Deus. Não é porque Ele quer aquilo, mas é para mostrar que o que nós temos de precioso, de mais precioso, é o que nos faz viver. No caso, o sangue, alguns animais, algumas frutas, alguns cereais. Por quê? Porque eram essenciais para a vida do homem antigo. Hoje nós temos inúmeras formas aí de você pedir sua comida, você fazer alguma coisa. Naquela época era tudo muito restrito. Você estava completamente refém ao tempo da natureza. E a geografia, se naquele local você mora num terreno mais rochoso, você não vai conseguir plantar muito. Você vai depender muito mais da chuva, do pouco plantio. Então, quando você pegava aquilo e oferecia para Deus, não é porque Ele queria comer aquilo, mas é porque você estava mostrando que o seu precioso, que garante a sua vida, você está oferecendo para Ele. Então, aqui, Abraão ele está oferecendo para esse Deus que se revelou para ele, não só, estou matando alguém, não é o meu bem mais precioso, o meu filho, a vida da minha posteridade, né? Eu estou entregando. E quando Deus vê esse ato de entrega, que Ele manda essa ordem de parar. Não, eu não quero o objeto, eu quero esse laço de confiança. Então é interessante que aqui começa algo diferente. Pela primeira vez nós temos uma ideia de um Deus que Ele é único, uma ideia de um Deus que Ele não quer sangue, Ele quer a sua decisão. É diferente, Ele não precisa de um objeto, Ele não precisa de um lugar, Ele não precisa de metais preciosos, Ele está interessado na escolha da criatura, não naquilo que Ele mesmo fez. Porque o que eu posso dar para Deus que Ele não pode fazer melhor? O que Ele vai fazer com um objeto? Qualquer coisa artesanal que eu vou fazer, Ele faz melhor. Ele me fez, não tem sentido. Então é interessante que ali nasce realmente uma cultura diferente, uma linha de pensamento diferente, e isso começou pequeno, num mundo gigantesco,
e foi tomando forma, foi ganhando espaço e hoje se tornou, né, a regra do jogo, graças a realmente o pai da fé. Por isso que entre os judeus, né, é tão importante você dizer os patriarcas, né? Abraão, Isaac, Jacó. Então, nós vemos que a concepção estava sendo formada. Volto a dizer, estávamos aí há mais ou menos entre 1920 a 1950 anos antes de Cristo. Então, olha quanto tempo levou para que essa consciência chegasse aos tempos de Jesus e mais 2024 anos até a gente. Olha quantos séculos para a gente raciocinar do jeito que nós estamos raciocinando hoje. Por isso é interessante você agora colocar o seu celular nesse QR Code que está aí na sua tela, porque o professor Felipe Santos tem mais de 200 aulas disponíveis para você. Colocou ali, se inscreva, porque daqui a pouco você vai saber tanto quanto ou mais, tá bom? Bacana? Opa, bom demais. Obrigado, Deus abençoe. Entrou com rock and roll, sai com rock and roll. Esse foi mais um Café, Bolinho e Teologia. Bom demais. Prof. Felipe Santos. Lembrando que ele é bonito desse jeito, porque ele é meu filho, tá? Então, puxou o paizão aqui. Valeu? Esse é um canal da família, meus irmãos. Pai e filho trabalhando junto, duas irmãs trabalhando juntas aqui, é bacana demais. Bom, se eu quiser ser um paciente de vocês duas, né, e fazer a experiência de me alimentar, por exemplo, dentro dessa linha de raciocínio, alimentos que a Bíblia nos sugere, jejum intermitente, como é que eu faço? Então, a gente pensa que é bem complexo, né? Será que eu vou ter que passar fome? Será que eu vou ter que jejuar aí 21 dias como Daniel, 40 dias como jejum? Então, como a gente estava falando, dá sim para aplicar as duas coisas ao mesmo tempo. E tem um alimento que a gente usa no dia de hoje que as pessoas têm um certo preconceito com ele e ele já vem dos tempos antigos, né? Que são os alimentos, gravem isso, os alimentos integrais. Integrais. As pessoas acham que alimento integral é algo produzido, né? Integral significa inteiro, na forma com que ele nasceu, né? Por exemplo, o arroz que nós comemos hoje é um arroz refinado, né? O arroz branco é um arroz que passou por processos de polimento. O arroz de antigamente, os cereais, os grãos, né, que eram utilizados antigamente, eram os alimentos inteiros, né? Por exemplo, se tirava um leite de alguma ovelha, por exemplo, era um leite integral, na sua forma inteira. Né? Então, por exemplo, se a gente fosse montar hoje um cardápio aí baseado na nutrição bíblica, né? Como seria? Essa seria a pergunta, né? Exatamente. Só para vocês terem noção, o café da manhã, dá um exemplo de um café da manhã. É uma das refeições mais importantes do nosso dia. Justamente. Poderia aí colocar a geleia de tâmara, que ele falou, juntamente com o pão integral, que é uma ótima opção. Um suco de uva, né, porque naquela época tinha uva, então a gente pode trazer o suco. E também algo que a gente não pode se esquecer, que é a água, né? Como que a gente sabe que Jesus tomava água, né? Lógico, né? Então, a gente tem que usar esses alimentos ao nosso favor. Uma outra opção que eu daria para vocês, que tem, olha, será que é ruim? Será que é ruim? O almoço. O almoço você teria que comer peixes, que naquela época tinha, e detalhe, os peixes naquela época, pessoal, seria mais peixe de escama, né? Porque na Bíblia fala que os peixes teriam que ser de escamas e por inteiro, né? Então, seria o peixe, seria lentilha, que também na época tinha, seria a lentilha. Grande fonte de proteína, a lentilha, né? A lentilha, também os grãos, como a gente estava falando, principalmente aí a gente poderia colocar as verduras, né, que também teria naquela época. Dá para fazer um cardápio assim bem saboroso com tudo isso, Dá. porque acho que a grande barreira que as pessoas às vezes têm de fazer uma boa dieta ou uma boa alimentação é porque elas pensam que tudo que é frito é mais gostoso, né? Um pastel frito, uma coxinha, e aí vai. Mas dá para sentir sabor, para ter essa sensação de saciedade com o prazer de comer, se alimentando bem, porque esse é o grande
é o grande medo das pessoas, digamos assim. As pessoas acham que a alimentação saudável é algo sem gosto e sem sabor. Não é. Exatamente Né? isso Porque que elas pensam. o paladar, o prazer, ele começa pelas papilas gustativas, né? Começa na boca. Então, o tanto que é ruim a gente comer algo que não tem gosto, né? Então, os temperos, no gerais, eles são utilizados, né? As ervas, os temperos naturais, cominho, alecrim, né? Açafrão, por exemplo. O açafrão, inclusive, vem lá da região da Índia, né? Então, dá sim para poder colocar gosto, tempero, sabor, prazer com equilíbrio, porque a palavra que acompanha a nutrição bíblica é o equilíbrio. Então, dá para montar cardápio, sim. Né? Quando a gente começou a fazer o estudo sobre a nutrição bíblica, por exemplo, nós aplicamos o mesmo cardápio para as duas. Eu eliminei 9 quilos e ela eliminou 14 quilos. Uau! Que isso mesmo? Sim, o mesmo cardápio. Olha para você ver o tanto que muda, né? Às vezes, por altura diferente, idade diferente, era o mesmo cardápio, a mesma proporção. E a ideia era, a gente iniciou retirando primeiro os industrializados, tirando o açúcar, tirando, por exemplo, refrigerante, tirando tudo que desembalava. E começamos primeiro, porque, obviamente, a gente não consegue já dormir e acordar fitness no outro dia. Então, foi um processo aí, mais ou menos, de 60 dias. E, nesse período, no último mês, a gente já estava conseguindo aplicar 100% só com fruta, verdura, carne branca. E nesse período aí, 2 pessoas tendo a mesma rotina alimentar. Eu eliminei 9 e ela eliminou 14, justamente para mostrar para as pessoas que nós conseguimos emagrecer de uma forma com saúde e sustentando. Porque a gente precisa seguir algo que é sustentável, né? Não adianta eu seguir algo que eu não vou conseguir sustentar. Adianta eu eliminar 10 quilos hoje e amanhã ganhar eles novamente? Não vai adiantar. Por exemplo, a pessoa está nos vendo agora, amanhã ela vai acordar de manhã e com o que ela tem em casa. O que seria com o que ela tem em casa? E vamos imaginar pessoas que não têm, que tem o básico. O que ela poderia fazer com o café da manhã? Atenção, galera, serve para todo mundo aqui. O que seria o nosso café da manhã, amanhã de manhã, com aquilo que a gente tem em casa, legal, assim, ó. Hoje, basicamente, todo mundo tem um pão, né? Tem o pão. Daquela época poderia ser o pão, um chazinho de erva cidreira, que todo mundo tem um chazinho em casa, né? Mesmo plantado. Os ovos também poderiam entrar. Também poderia estar entrando nessa alimentação. E quando você disse para a gente trazer alimentação para esse tempo. O peixe, temperar ele com azeite e assar na airfry, ou assar ele em casa, seria atrativo na brasa. Saboroso. Né? Que às vezes a gente pensa, não vou comer uma fritura, mas assa ele lá junto com azeite. Então, assim, é isso que a gente quer trazer com a nutrição bíblica. É o que você tem em casa, mas que te dê prazer, porque hoje, infelizmente, as famílias também não têm prazer em cozinhar. Se perdeu, a mulher tão apressada, se perdeu aquele anseio, aquela vontade de cozinhar, de ver a mesa, como se diz, com a família, né? Isso se perdeu, esse valor. Então, quando a gente fala, acho que o primeiro passo é colocar a família em casa, tomar um cafezinho mesmo, compartilhar em casa mesmo. E quando a Raquel cita essa questão, esse é um valor muito forte da nutrição bíblica, que é uma das coisas que a gente mais pega no pé nos nossos atendimentos, principalmente atendimento de criança, né? Resgatar esse valor de sobrepor a mesa, sentar com os filhos, porque aquele é um momento ali sagrado, né? Jesus não ceiou com seus amigos, um vendo televisão, o outro no celular, outro debaixo do pé de caju, outro jogando futebol. Jesus ceiou com seus amigos à mesa. Né? Então, naquele momento, foi um momento onde eles conversaram sobre a missão, conversaram sobre os propósitos, né? Sobre tudo, olhando no olho. Então, esse é um valor muito forte da nutrição bíblica. Ele está muito além, inclusive, do que o alimento em si. Né? É resgatar a fé, a espiritualidade sobre a alimentação. A pessoa que está em casa está dizendo assim, mas então quer dizer que eu tenho que riscar a pizza da minha vida? Precisa riscar? Ou é possível, por exemplo... Vou dar um exemplo, né? Aqui, por exemplo, a nossa banda aqui, antes, entre um programa e outro, uma vez por semana, né? Na segunda-feira, né? Inclusive, eu já te liberei uma vez por semana, né? Essa pizza. Por exemplo, a gente vai ali na frente aqui da TV e nós comemos uma pizza. No meu caso, é uma vez por semana mesmo. Às vezes a gente repete, mas é raro. A pessoa comendo um pedaço de pizza, ou 2, uma vez por semana, ela está dentro de uma normalidade? Ela não está, ela está infringindo
ou não? Eles, É possível. É possível, porque, igual a gente fala, tudo é equilíbrio. Se você se alimenta corretamente, faz uma atividade física, naquele momento ali você vai poder, sim, comer um pedaço de pizza. Uma das perguntas que todo mundo pergunta para a gente, mas e a cerveja e o álcool? A gente não incentiva ninguém a beber, mas entraria um vinho, porque também já é bíblico, né, que naquela época se tinha um vinho, lógico que é diferente do vinho de hoje. Aquele vinho que de antigamente ele realmente era feito bem artesanal mesmo, bem assim, deixar aquele vinho lá alguns dias. E hoje não, hoje infelizmente a indústria bagunça toda a nossa alimentação. E até mesmo para o câncer, é preventivo. Um cálice de vinho, não tem problema. Lógico que a gente não pode se embriagar, né? Aí já sairia do nosso ponto. Nós não estamos falando de tomar uma garrafa de vinho, não, sim não. Um cálice de vinho. Então, é uma coisa assim que, se você fizer a experiência, veja, quem está falando não é uma pessoa que é totalmente regrada, né? Eu não sou tão regrado na alimentação como é a minha esposa, tá? Mas eu procuro, e uma coisa que eu senti no meu organismo foi justamente, e essa palavra você tem que guardar, eu estou desinflamando o meu organismo. É nítida a sensação que eu estou tendo, na leveza do corpo, no bem-estar com relação à digestão, né? O meu sono, sabe? O raciocínio é interessante. Ele vai ficando ágil, porque a gente vai ficando pesado, né? E aí, é claro, a gente pode abrir um pouco mais para indisposições do humor, né? Como o nervosismo, como a ansiedade, né? Como várias outras coisas. Mas experimenta, né? Já está aparecendo aqui no rodapé da sua televisão o @ dessas duas nutricionistas, né? Essas irmãs aqui, a Regiane e a Raquel. Anota aí, porque no Instagram delas você vai poder ter muitas dicas. Eu as sigo, tá bom? E eu fiz questão de falar para a minha produtora Maiara para trazê-las aqui, porque essas dicas, meus queridos, elas são muito importantes para nós, porque muitos de nós estamos adoecendo, e adoecendo seriamente, porque simplesmente tudo que está na nossa frente a gente come. Então você está trazendo, sabe, é uma delícia participar de um churrasco, mas imagina você 3, 4 horas num churrasco, você comendo toda aquela parte branca da picanha. Então, ingerindo toda aquela gordura. É uma delícia? É uma delícia. Não estou dizendo que não é. É gostoso? É gostoso. Mas e o mal que isso está fazendo para você? Então, se você consegue tirar e regrar, o seu organismo começa a ficar desinflamado. Inclusive, o intestino é o nosso segundo cérebro, né? Por isso que, às vezes, após a gente se alimentar com alimentações pesadas, bate, por exemplo, aquela leseira, aquele sono pesado, né? Por isso que, quando a gente está alimentando de forma inflamatória, a gente fica mais irritado, mais nervoso, tem mais crise de compulsão, né? Então, se a gente quer ter uma boa saúde mental, a gente precisa cuidar do nosso intestino. Quando você disse aí da sua amiga que tem o câncer, uma das primeiras coisas que a gente faz é realmente retirar o açúcar, porque o câncer ele se alimenta do açúcar, do carboidrato. Só que muitas pessoas pensam assim, eu estou comendo um doce, então isso aqui não é carboidrato. Tudo que a gente come vai virar açúcar no nosso corpo. Então tudo tem que ser equilíbrio, tudo tem que ser... Eu posso comer um docinho? Posso, mas qual que é o horário daquele doce? Por que não inverter os horários? Eu vou comer um docinho antes de eu malhar. Como um docinho, um chocolatezinho e vou para a academia. Né? Vai sair tudo no suor. Gente, eu queria conversar com essas duas aqui mais 2 horas, porque eu sei que isso está te ajudando muito. Mas então, anota aí o @ das duas, segue lá no Instagram, tem muita coisa bacana. Bom, Raquel, Regiane, é uma alegria. Regiane, né? Porque às vezes eu troco os nomes, né? Raquel, Regiane, obrigado de vocês duas terem vindo ao programa. Indico, do fundo do meu coração, indico para que vocês possam segui-las, porque todos nós aqui precisamos fazer uma reavaliação daquilo que nós estamos colocando dentro de nós. Obrigado por tudo, tá bom? Deus abençoe. E um abraço para os 2 maridos que estão ali fora, ali, tá bom? Nós podemos mandar um abraço?
Claro, manda um abraço aí, vai lá. Agradecemos, né, pela participação aqui no programa e não podemos voltar para Minas Gerais sem mandar um abraço para os nossos párocos, para os nossos padres, né? Isso é importante. Importante, pessoas que acompanham Qual o o nosso nome deles? trabalho. Padre Lécio, Padre Renato, Padre Edson, José dos Santos. Edson e José dos Santos, né, os nossos aí queridos padres, para os nossos pais, irmãos, para os nossos maridos, dizendo também que amamos vocês. Muito obrigada pela confiança em nós. Meus pequenininhos, né? Quando vocês estavam aqui mexendo com o skate, eu tenho um de 11 anos, eu falei, ele vai amar ver Aí, ó. Falei, Antônio Gabriel, esse programa é para você, que ele vai ver, ele vai amar. Mamãe, eu posso continuar com o skate? Pode. Pode. Tá Gente, muito bacana. A pequenininho. gente vai para um pequeno intervalo. Oba. Deve. Tá falando, o Everaldo está falando deve. A gente vai para um pequeno intervalo, vou sair cantando aí Mãe Mestra. A gente volta só para encerrar o programa. Valeu, obrigado. Mais uma vez. Simbora, banda. Maria, passa na frente. Nada do que possa me acontecer foge do olhar de minha mãe, que ouviu Jesus dizer: eis aí o seu filho. Sempre vou ouvir quando interceder. Se eu me perdi, se eu me afastei, por sua intercessão foi que eu voltei. Só a mãe pode imaginar onde o filho está. Jamais pude me esconder do seu olhar. Vem me visitar. Foi uma alegria imensa fazer esse programa para você. Até a semana que vem, se Deus quiser. A certeza de que Deus não te deixa